Aí, tá todo mundo. Vocês estão conseguindo ver a tela? Como é que elas vão responder? No bate-papo. É, vou abrir o microfone delas, tá, amor? Só para eu ver como é que as coisas estão. Uhum. Ah, tudo bem. É. Meninas, vocês conseguem ver a tela? Ah, tá. Tem uma respostinha aqui. Ah, ok. Então vamos lá. Linda, sempre tudo. Eu vou lá ver. Aqui. Então, Você não quer ver com a gente? nós vamos fazer o seguinte: inicialmente, nós vamos fazer uma oração rápida para dar início ao trabalho, e depois a gente abre para a gente discutir esses assuntos aqui. Aí, eu acho que, eu não sei se é problema, eu trouxe duas perguntas que é do Livro dos Espíritos, que tem a ver com esse título Flagelo Destruidores. E aí nós vamos trabalhar muito o Evangelho hoje. São várias passagens do Evangelho que falam dessa visão que a gente tem que ter para compreender esse momento muito diferente que nós estamos vivendo agora. Né? Minimamente, acho que podemos categorizar com ele por diferente, por trazer um contexto global. Eu acho que nós estamos vivendo um contexto global de um movimento contrário àquilo que a gente tinha planejado nas nossas vidas, e acho que, de certa forma, falta um pouco de entendimento da gente do que está acontecendo e qual que é o propósito disso tudo. Né? Apesar de nós termos uma religião que nos sustenta, nós precisamos ter argumentos mais firmes para poder, que, de certa forma, nós venhamos a vencer verdadeiramente isso que nós estamos passando, né? Nós vamos levar nosso pensamento a Deus nesse momento, buscando sintonizar com Ele, trazer alento ao nosso coração e à nossa mente, para que nessa sintonia a gente possa ampliar o nosso entendimento, deixar um pouco daquelas sensações egoístas que ainda temos, de vícios que nós trazemos na nossa alma, que nos impedem muitas vezes de ter uma visão mais ampliada e um entendimento que nos condiciona a condição de cristão e de fraternos. Que Deus possa nos dar oportunidade de introspectar esse movimento da caridade que é tão libertador a todos nós, que deixa de olhar um pouco para si, deixa de sentir medo, deixa de sentir angústia, para olhar aquilo que o outro está passando e precisa de nós. Seja uma mensagem, seja algo, alguma ajuda, que essa amplitude da nossa ação possa trazer à nossa alma a junção necessária ao retorno a esse abraço fraterno de Deus, que nos aguarda, mas que nos dá autonomia para que decidamos a nossa vida diante daquilo tudo que nos é exposto, dos movimentos que nosso orbe passa, que a vida nos traz. É a voz de Deus falando a nós daquilo que precisamos para conquistar a nossa própria felicidade, mas não a felicidade do mundo, a felicidade da alma, a verdadeira. Que a paz de Jesus esteja em cada um aqui presente, naqueles vinculados a nós, nos nossos lares e nos nossos ambientes a quais frequentamos. Graças a Deus. Quem quiser também, eu já habilitei os microfones, tá? Quiser interromper, não tem problema não. Gente, pelo menos por curiosidade, alguns, mas por necessidade mesmo, a gente tenta entender esse termo, né, que são flagelos, que a humanidade já passou tantos e tantas aferições dessas, e a gente só não esperava que um deles nos absorvesse, né? A gente sempre nos coloca à margem disso tudo, mas parece que houve um grande chamado divino a todos os espíritos vinculados ao nosso planeta, e que esse chamado ele tem um motivo para ele acontecer. E aí eu vou trazer para a gente aqui uma passagem que deixa muito claro isso, porque às vezes nós distanciamos muito Jesus da gente, porque a gente contestua o Cristo
como um espírito muito evoluído, e muitos até atribuem ele a concepção de Deus, né? Mas a gente percebe que ele é um filho de Deus como nós, só que é um filho de Deus diferenciado, e já conquistou na sua evolução a sublimidade da sua alma, que a gente chama de esfera crística. Nós vamos falar um pouquinho dela. Mas aí, no momento derradeiro do Cristo, lá em João 16, 28, ele traz para a gente um grande aviso. Ele traz, inclusive, principalmente para aqueles que hoje se consideram discípulos ou apóstolos, que é entender a sua vinda, né? Entender o porquê da sua vinda. E ele fala, né, em despedida já, no início da sua despedida aos discípulos: saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disse-lhes os seus discípulos, porque ele falava muito por parábolas, né? Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. E aí Jesus responde, né? Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproximem que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, é uma alertiva que Jesus traz para a gente, e que, de certa forma, ela se cumpre várias vezes, né? Que o mundo ele não foi feito para os prazeres e para uma vida de felicidade. O mundo foi feito para a evolução daqueles que aqui estão. E nesse processo evolutivo, a pedagogia divina nos fala através daquilo que o nosso sistema interno, vinculado ao aprendizado, ele funciona melhor. E, infelizmente, é o sofrimento, é a aflição. Então, se para que nos tornemos verdadeiramente felizes, verdadeiramente espíritos de moral elevada, a gente tem que ter aflições, a vida vai propiciar isso para a gente. Se a nossa capacidade cognitiva ela muda e nós não necessariamente precisamos mais aprender somente com sofrimento, ou parte do sofrimento e parte pelas nossas próprias opções, a vida para nós ela muda também. Ela não nos exige mais isso. Então, o que chega para nós, em todos os momentos da nossa vida, seja independente de qualquer, seja na nossa individualidade, ou seja no coletivo, em forma de aflições, em forma de sofrimento, ele é o impulsionador do elemento interno da introspecção, que tem a possibilidade de nos direcionar para Deus de uma forma bem mais ampla daquela que nós vivemos no nosso cotidiano. Porque se a gente for encarar a vida da gente do jeito que a vida nos propõe, nós acordamos, vamos para o trabalho, fazemos nosso serviço, cuidamos dos nossos filhos, dos nossos esposos, das nossas esposas. Alguns estudam, ponto final. E nós tratamos isso como uma vitória. É uma vitória, realmente, não deixa de ser. Mas nós não somos seres humanos. É esquisito falar isso. Nós estamos seres humanos. Nós somos espíritos. E o espírito não pode se bastar por uma questão de mundo. Ele é muito mais do que isso. Ele está aqui temporariamente. E para isso a vida vai exigir dele, vai ofertar para ele a possibilidade dele alcançar um estado de santificação interno. E aí é muito interessante, nós vamos falar disso lá na frente, que muita gente acha que Jesus veio apresentar o Cristo que ele é para a gente. Não. Jesus veio apresentar o Cristo interno que existe em cada um de nós, e o Cristo interno de cada um de nós referencia o Cristo, que já é Cristo, que é Jesus. É um pouco complexo, mas assim, isso é muito acolhedor para a gente trazer para a nossa intimidade. E nós temos também a esfera crística, o patamar espiritual crístico, que Jesus é, né? Jesus é um Cristo. Nós temos essa possibilidade dentro de nós. Se alguém duvidar disso, é só lembrar que Jesus falou que o que ele faz, nós faremos até muito mais. Lembra disso? Então, quer dizer, já trazendo para a gente um futuro onde nós alcançaremos o patamar
aonde ele está, e possivelmente quando nós chegarmos lá, ele vai estar muito mais além, né? Porque a evolução dele não para, é a nossa também. Mas esse grande aviso que ele traz para a gente em João, e é interessante a gente falar de João, porque João, quando você tem Lucas, você tem Mateus, você tem Tiago, né? Você tem as passagens todas, que são cronológicas e são sobre a vida de Jesus. João traz o Espírito de Jesus. Estudar João é estar pronto para mexer com a sensibilidade nossa, para entender Jesus através dessa sensibilidade. Não quer dizer que as passagens de João são melhores que as outras. Elas exigem mais de nós, porque elas exigem que nós possamos estar apaixonados por Jesus. As outras a gente está encantado. Quando a gente chega em João, para a gente entender João, né, que é o discípulo amado, a gente já tem que estar vivendo a paixão por Jesus. Mas o que é o ser apaixonado por Jesus? Não é simplesmente aquele ser que estuda, não. É aquele que é aquilo que Jesus veio trazer para a gente. Ele é um pouco daquilo, né? E aí, gente, se quiser abrir o microfone, pode, tá? Quiser perguntar alguma coisa. E aí, esse é o grande aviso de Jesus para a gente. Tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa passagem? Pode abrir o microfone se quiser, tá? Fiquem à vontade aí. Senão a gente passa para a próxima. E se eu estiver falando muito rápido, ou se vocês não estiverem entendendo também, gente, vocês podem trazer para a gente, tá? Vou trazer, então, aqui a pergunta 737 do Livro dos Espíritos, que ela é muito interessante, porque ela fala desses flagelos destruidores. Kardec pergunta, os espíritos respondem, tá? E hoje esses espíritos, algumas religiões chamam de Espírito Santo, né? Então tem várias denominações. Aí, olha só o que Kardec pergunta. É uma sequência de perguntas, tá, gente? E essa 737. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Né? Com que fim fere Deus a humanidade? Para quê que Deus fere? Aí, eles respondem, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja objetivo. Eu grifei algumas coisas para a gente discutir, tá, gente? Mas se alguém quiser discutir outra coisa, fiquem à vontade. Para que os resultados possam ser apreciados. Então, é uma apreciação de resultado. Somente do nosso ponto de vista pessoal, os apreciais. Daí vem que os qualificai como flagelos. Eles não são flagelos, nós vamos chegar a essa conclusão, tá? Por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que seja exigido em muitos séculos. Essa pergunta ela é ideal para a gente discutir ela nesse momento, porque ela fala para a gente que esses flagelos que a humanidade considera flagelo, mas a espiritualidade entende como um momento aferidor, um momento onde procura-se acelerar o processo desse nosso ambiente que a gente vive, que é o planeta Terra, de todos que aqui estão, para que os que tiverem olhos para ver, ouvidos para ouvir, que ouçam e que vejam, e que percebam que, no contexto geral, Deus ou a espiritualidade, alguns denominam de certa forma, mas essa vontade divina que nos alcança nesse momento, ela está exigindo alguma coisa de nós. Então, não é um momento de tristeza, é um momento onde nós estamos tendo a oportunidade de movimentar coisas que talvez a gente não estava movimentando no nosso dia a dia. E aí nós temos várias dimensões, que a Miriam está pedindo exemplos aqui. Né? Nós temos dimensões que foram trazidas a nós do planeta. O planeta está todo envolvido nesse movimento. Existe também uma dimensão que é a dimensão da nação. Os países, as nações estão envolvidas nisso. E cada nação está tendo um processo diferenciado. Você tem o processo da sociedade, que está reagindo de diversas formas. Mas você tem um processo mais importante na aferição de Deus para nós, que é a família. O contexto familiar. E do contexto familiar eu passo para o contexto individual. Vamos partir do contexto familiar.
eu estou sendo trazido ao meu ambiente numa possibilidade de reclusão, e nessa possibilidade de reclusão, eu estou tendo que conviver com seres que eu considero sagrados, filho, filha, pai, mãe, avô, avó, ou o que for. Um momento de vivência diferenciado, e nesse momento de vivência diferenciado, talvez eu esteja tirando as minhas arestas que eu precisava tirar no meu dia a dia, e não estava tirando. É a oportunidade de eu, inclusive, observar mais um filho, observar mais, ser mais tolerante, e também é onde vão sair de mim os elementos mais impuros com relação à minha família, porque eu estou vivendo um período muito longo. Vou ficar nervoso, vou ficar chateado, vou ficar angustiado. E aí, como é que eu lido com isso na frente daqueles que eu mais amo? E aí é uma oportunidade que a vida está nos dando de fazer essas aferições. E aí é o grande problema. E se eu não conseguir caminhar... Uma pergunta. Pode falar, amigo. Eu tenho uma pergunta, Marcelo. Não sei se está todo mundo me ouvindo, que a minha internet não está muito boa, mas eu estou te ouvindo muito bem, tá? O que eu queria saber, assim, é o seguinte. Beleza, você disse que nós estamos passando por um momento como esse, para que a gente tenha uma certa evolução que demoraria mais tempo para ter se a gente não passasse por isso. Mas mesmo as pessoas que não têm essa consciência, elas estão evoluindo ou não? Se elas não têm consciência de que esse momento é importante, isso é como se não fosse nada para elas. Elas evoluem independente de ter consciência ou não? Sabe o que eu queria que você... É muito boa a sua pergunta. Eu prometi para vocês e eu trouxe dessa vez. Lembra que eu prometi da outra vez que a gente ia estudar as bem-aventuranças e estudar também a parábola do semeador? E na parábola do semeador a gente ia conseguir se identificar nela. Essa pergunta sua vai ser respondida lá, mas eu vou responder aqui também de uma certa forma. Todo mundo tem a potencialidade evolutiva. Alguns com uma consciência maior, alguns com uma consciência menor, ou algumas caem no processo de expiação e prova. O que é isso? A expiação é aquilo que vem do meu passado, por algum erro que eu cometi, que hoje chega para mim, para que eu encontre com esse momento e eu alivie as minhas costas, o peso da minha consciência com relação a isso, mesmo que seja espiritual eu não saiba, né? É o que acontece no nosso dia a dia. Mas algumas pessoas conseguem pegar dessa expiação e transformar em prova. O que é prova? Prova é prova igual a escola. Prova é uma coisa que eu faço para alcançar um degrau diferente. E aí é o seguinte, tem pessoas que vão viver só na expiação, né? O toma lá da cá, fez, recebeu. Mas tem pessoas que vão pegar essa aferição e vão transformar em evolução, que aí é a prova, né? Por isso que eles falam que a gente está num planeta de expiação e prova. Expiação, ela chega para a gente do compromisso que a gente tem, daquilo que a gente foi, daquilo que a gente fez, e possivelmente de errado, tá? Ela tem algumas coisas boas, mas a maioria não é boa, que a gente precisa ressarcir. Isso é expiação. Mas quando a gente, com fé, com entendimento, pega esse momento de sofrimento da expiação e transforma ele em elemento que vai nos fortalecer moralmente, espiritualmente, nos tornar melhores mães, melhores pais, melhores irmãs, melhores cristãos, aí ele vira prova, né? E aí é muito interessante a gente entender esses dois movimentos, porque isso existe muito na Terra, né? Muitos de nós passam por momentos de expiação, o passado chega e bate à nossa porta, mas muitos de nós já vivem momentos de prova, de provação mesmo, de evolução, né? Então, não sei se eu respondi, se era muito isso que você queria ouvir, mas muitos vão estar somente vivendo o patamar da expiação, simplesmente, né? E aí, quando essa expiação vira revolta, aí que é pior. Ele passa pelo momento da aferição da expiação, e isso vira revolta dentro dele. Aí o que acontece? Ele fecha um círculo, ele vai ter que passar de novo. Entendeu? Porque aí não adiantou nada para ele. O sofrimento veio para ele e ele, nesse sofrimento, ele criou movimentos contrários até a enxergar a bondade de Deus. Né? Ele não consegue, ele fica cego, ele se acha injustiçado. É o filho rebelde, né? É o filho rebelde. Quando ele recebe o apontamento do pai, né? E ele não entende aquilo e ele é contra aquilo.
E aí o que acontece? Isso vai virar um círculo nele, vai começar a repetir. Daqui a pouco volta de novo, daqui a pouco volta de novo, daqui a pouco, até que ele aprenda, né? Respondeu? Eu. Nós vamos estudar isso lá. Respondeu. Nós vamos chegar. Eu quero que você enxergue isso que eu falei na parábola do semeador. Nós vamos trabalhar ela aqui hoje. Eu prometi para vocês e nós vamos ficar só 4 horas aqui hoje, tá, gente? Uma coisa assim, bem Tá bom. brincadeira, 1 hora no máximo, tá? Então, olha o que ele falou aqui para a gente, que é importante a gente prestar atenção. E esse momento, esses momentos de flagelo, depois nós vamos estudar, inclusive, a pergunta, tá, de Kardec aqui em cima. Mas olha só o que ele fala aqui. Preciso é que veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, há necessidade de que a gente entenda por que isso está acontecendo para a gente. Por isso que eu estou conversando com vocês. Se eu não entender isso nessa dimensão, gente, eu não trago a responsabilidade que me é inerente de movimentar a minha unidade interior para que eu não precise mais passar disso. Né? Agora, muito bacana são aqueles que não simplesmente se fecham nos lares, se transformam em trabalhadores de Deus nesse momento. Estão num patamar diferente. Então, você tem vários patamares nesse que nós estamos vivendo. Aqueles que sofrem, aqueles que revoltam, aqueles que passam, aqueles que vivem indignamente, aqueles que recudam e cuidam da sua família, mas você tem aqueles que fazem muito mais. Então, você tem vários patamares aí, né? E aí, que a gente tem que entender esse objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Mas aí, quando a gente lê apreciado, a gente diz assim, não, então nós temos só que apreciar isso que está acontecendo. Não, gente. Ele falou de resultado antes. Então, de posse do objetivo, do conhecimento do objetivo, a gente tem que ir atrás do resultado, para que a gente possa apreciar esse resultado em nós. Para que a gente possa apreciar esse resultado naqueles que estão à nossa volta. Eu preciso me tornar um ser melhor. Porque não se esqueçam, eu não sou ser humano, eu estou ser humano. Eu sou espírito. E a minha evolução, ela vai galgar várias outras experiências. Então, eu tenho que evoluir como ser humano para alcançar minha evolução espiritual. Aí ele fala aqui, ó, somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Quando a gente traz para o entendimento só do prejuízo que a gente está recebendo, a gente qualifica isso como flagelo, pelo efeito do prejuízo que isso nos causa. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar que é muito séria. Eu, vocês, né, Lulu, Milvia, Vivian, Lilian, Mirinha, nós, nesse momento que eu não sei quanto que ele vai durar, nós estamos cerceados até daquelas coisas que nós consideramos mais sagradas. Vocês não estão conseguindo ir à missa, aqueles projetos que vocês estavam com eles de auxiliar o asilo, vocês não estão podendo ir. A convivência familiar saudável de ir no parque, vocês não estão podendo ter, nós não estamos podendo ter. Então, a vida está falando para a gente, e Deus não deixaria isso acontecer conosco, que algo de muito mais valioso para nós estava sendo deixado de lado dentro dos nossos lares e dentro da gente. É aí que está grande, porque Deus não cercearia qualquer um de nós dos seus movimentos mais sagrados, que é ir na igreja, não sei o quê. Ele está trazendo algo mais importante até do que isso, do que o Marcelo ir na fraternidade, estudar, etc, etc. Né? Eu tô cerceado, nós estamos cerceados até de praticar essa caridade que a gente faz lá fora, para que a gente venha para dentro de casa e faça um para casa. Então, esse para casa, ele é muito mais valioso para o mecanismo divino do que isso tudo que a gente estava fazendo. Nada que é direcionado para a gente é à toa e não é justo. Nunca pensemos nisso. Deus é justiça, ponto final. Ele é justo, ponto final. Se está acontecendo conosco, é justo. Tem algo mais importante para a gente fazer aqui dentro de casa. Né? Isso que a gente tem que ler, tem que entender. E eu entendo que cada um de nós está tendo seus pensamentos, as suas evoluções. Né? Então, essas subversões, a gente vai estudar o que é subversão. Porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas. Isso me preocupou muito. Quer dizer que existe uma inversão da ordem das coisas, uma inversão de valores, que possivelmente nesse período a gente vai estar colocando na ordem correta, ou precisamos colocar na ordem correta. E aí a gente pode trazer a dimensão dentro de nós, na nossa família, no governo, na sociedade. Alguns valores estão sendo reavaliados,
Na humanidade, o valor da fraternidade está sendo avaliado. Isso é muito interessante. Para quem fazia caridade e era fraterno no outro aspecto onde tinha liberdade, hoje está tendo que fazer isso sem ter essa liberdade, correndo um grande risco. É uma caridade diferente agora. E aí, quando a gente olha para o governo também, a gente vê uma inversão. O governo é para representar o povo, para dar conforto e organização e convivência saudável à sociedade. Hoje o governo pensa muito em si, politicamente em si. Né? A família, por exemplo, estava numa condicional de valores externos muito grande. E aí está passando a repensar os valores internos dentro do processo familiar. Então tem muita coisa sendo avaliada que está fora da ordem. Aí possivelmente a humanidade foi toda convidada a refletir sobre isso. Né? E aí quando a gente traz o entendimento de subversões, está no cantinho aqui, ato e efeito de derrubar, destruir, ruína, destruição. E subversão também, na questão mais ampla, é uma revolta contra a ordem social, política e econômica estabelecida vigente. Pode manifestar-se tanto sob a forma de oposição aberta e declarada. Então, quer dizer, esse movimento que chegou para a gente agora é uma oposição à nossa vida que a gente estava levando. Não sei se vocês concordam com isso. É alguma coisa falando assim, ô gente, não é bem isso aí não. Algumas coisas precisam ser avaliadas. Né? Algumas coisas precisam ser colocadas numa ordem diferente de que estão, porque não é essa a ordem. E aí vocês perguntam, mas por quê? Por que está tendo esse para-casa tão grande para a humanidade agora? Porque aí, não sei se todo mundo sabe, a gente primeiro tem que saber por que esse processo nos fere. Está aqui em cima, tá? Tá grifado. E por que é considerado flagelos? Deus é um elemento que muitos de nós humanizamos ele. Nós trazemos forma humana, sentimentos humanos, para que a gente o entenda. Mas existe uma fase na vida da gente que a gente tem que desumanizar Deus, que ele é muito mais que isso. Porque Deus, a gente nem pode falar quem é Deus, né? Deus é algo muito mais elevado que isso. Mas a propriedade, e para nós entendermos isso, é muito complexo. É muito complexo. Então a gente precisa parar de enxergar Deus como o velhinho sentado no trono, o que castiga, o que fica olhando para a gente o tempo todo. Isso não tem. Quem olha para a gente o tempo todo é a nossa consciência. Né? É a nossa consciência. Deus dentro de nós. Oi? Deus dentro de nós, ele fala conosco através da nossa consciência. Isso que a gente precisa entender. A voz de Deus está dentro da gente. E cada um de nós tem uma vertente, uma versão dessa voz de Deus, conforme a sua evolução. Mas Deus é um elemento tão poderoso que no seu processo de vida dele, ele cria o tempo todo. Ele é o criador. Ponto final. Ele cria o tempo todo. Então, ele é tanto amor que se ele suspirasse, ele através do seu suspiro, ele cria espíritos o tempo todo, ele cria seus filhos. Então, ele cria tanto os seus filhos, que a gente vai chamar de espíritos, que somos todos nós, como cria também condição para que esses filhos sejam felizes através do seu próprio protagonismo. Então, cada um é responsável pela sua felicidade. A felicidade é de Deus. Mas apropriar-se dessa felicidade é coisa nossa. Né? E aí, nessa condição para ser felizes, ele nos propaga o livre-arbítrio. Ele nos dá, entre aspas, um livre movimento para que a gente, através do aprendizado, a gente, pela nossa própria vontade, a gente elimine as coisas ruins dentro da gente e permita que as coisas boas falem através de nós. Né? Que é as condições. Então, ele nos dá essa vida. O orbe terrestre é uma das condições que Deus, através dos seus trabalhadores, né, criou para nós, mas que está condizente com a nossa evolução. Né? E a gente precisa vencer o mundo, como Cristo venceu o mundo lá atrás. Nós não vencemos o mundo ainda, nós nos entregamos ao mundo. E aí, para essas condições serem felizes, ele cria as leis naturais. Não vou falar delas todas não, tá, gente? Vou falar somente de uma, que é a mais importante de todas elas. A lei de justiça, amor e caridade. Essa é originada do sentimento de Deus para nós. Justiça na questão de ser justo, de justeza. Nessa justiça humana, não. A justiça divina é aquela que tem que nos dar a certeza de que tudo que chega até nós é merecido.
E tem o movimento que afere isso. Amor não como sentimento, amor como proposta de não violência. E aí que nós estamos falando de não violência, é não violência em tudo. Nem nos nossos pensamentos, nem nas nossas palavras, nem na nossa vontade, nem na nossa vida, nas nossas atitudes. O amor é aquele que oferta ao outro aquilo que a gente tem melhor dentro da gente. E violência não é uma delas. Né? Mesmo aquele que nos agride. Né? Que o Evangelho fala isso para a gente. Amai os vossos inimigos. Ele não está mandando a gente ter sentimento de amor pelos inimigos. Ele está mandando você não fazer aquilo que o inimigo está fazendo para você e devolver para ele. Tá? Porque aí já parte do seu sentimento. E a caridade, que é o amor em movimento. Mas a caridade mais ampla, não é a caridade que vai ali dar um prato de comida, vira as costas e volta para casa, não. É a caridade que traz o outro para sua vida como irmão. Isso é muito mais amplo, tá, gente? Essa caridade que nós falamos aqui é uma caridade muito mais ampla. É uma caridade que vai permitir que você auxilie o seu irmão, mas ele verdadeiramente vai se tornar seu irmão. Nunca mais ele vai deixar de ser seu irmão. É uma maneira de pensar. Mas quando a gente vai na trajetória do espírito, voltando lá para o espírito, ele cria esses espíritos simples e ignorantes. Mas ignorante não é ignorante do jeito que a gente entende, não. Violento, não. Ignorante é que não sabe nada. É vazio, tá? Ele cria como vazio, puro. Mas não é a pureza de evolução, não. A pureza de estar sem nada dentro. E aí é muito interessante. Ele nos dá a... Vou voltar aqui, tá, gente? Eu de trás. Quando esse espírito, nessa vertente aqui, deixa eu trazer uma ferramentinha aqui muito bacana. Aqui, ó. Quando nessa trajetória de puro aqui, eu passo a ferir a lei de justiça, amor e caridade, há uma devolutiva para mim que chama sofrimento. Eu atrito com essa lei maior dele aqui, qualquer uma dessas, tá? Mas essa aqui é que abrange todas essas aqui, ó. Quando eu atrito com ela, ela devolve, ela reage contra mim, porque ela não é natural. Ela não é natural. Então, quando pela minha própria opção, no meu projeto de evolução, eu atrito com essa caixinha aqui, ela possivelmente, por ser uma lei divina de Deus, ela vai trazer uma reação para mim de aprendizado. E não deixa de ser amor de Deus. Esse aprendizado vem em forma de sofrimento. Possivelmente, a gente feriu alguma coisa disso aqui, ó, para estar passando na humanidade, tá, gente? A humanidade. Por quê? Por quê? Aí eu vou explicar para vocês esse próximo slide aqui, ó. Essas são as categorias dos mundos. Você tem os mundos primitivos, o homem das pedras, das cavernas, né, aquela coisa toda. E você tem o nosso planeta Terra, que é mundo de expiação e prova. Então, são planetas ou vertentes que é onde se domina o mal. O mal é muito visto, ele é muito praticado e tal. E aí, o próximo patamar evolutivo de mundo de expiação e provas são os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja, onde a existência do bem é muito maior. O mal ainda existe, mas muito pequenino. O bem é que domina. E aí a gente tem um mundo que a gente chama de transição, que é o mundo de regeneração, que faz a transição desse para o outro. Tá? E é importante que a gente entenda que nós estamos vivendo esse momento de transição, essa setinha que está piscando para vocês aqui. E todo momento de transição, ele é complexo. O que pode estar acontecendo com a gente é uma possibilidade, tá, gente? É que a gente está precisando atrair valores, desenvolver valores para que sejamos merecedores desse novo patamar do orbe terrestre, que chama regeneração. Possivelmente a humanidade está sendo chamada a algum processo onde os seus valores estão sendo avaliados para que a gente possa herdar esse mundo. Porque se a gente não ter essa condição moral de herdar esse mundo de regeneração aqui, nós vamos ser extraditados para um mundo onde a gente vai poder desenvolver isso lá. E aí essa extradição ela é bem complexa para a gente, sabe? Ela é dolorosa. Imaginemos, se alguns de nós hoje aqui, nós estamos no nosso processo familiar, né? A Tia Luísa, aquela gracinha, a Dona Geralda, aquela coisa toda. Se a gente fosse obrigado a sair da família e ir para um país estranho e viver lá o resto das nossas vidas, né, sem poder conversar com eles mais, é uma dor muito grande para a gente. Aí você imagina, num processo de vida vinculado a um planeta, nós possivelmente vamos ter 400, 500, 600 famílias que nós temos esse sentimento. E aí você tem que sair desse orbe para viver num outro
e não dá continuidade à sua vida àqueles que estavam mais próximos de você. Então, o sofrimento é muito maior. Mas não é um sofrimento impositivo, gente. A gente chama de sofrimento evolucionário. Ele é necessário para que nós nos tornemos puros, que é aqui, ó, nesses mundos divinos aqui. Então, possivelmente nós estamos recebendo um puxão de orelha. Olha, vocês precisam rever alguma coisa em vocês. Ah, mas a nossa vida, eu sou uma pessoa do bem, não faço mal. Não. Deus quer mais da gente. Né? Deus precisa de mais da gente. Ele precisa de gente mais operante, mais ativo. Não basta eu não fazer o mal. Eu tenho que produzir o bem o tempo todo. Né? E é uma coisa que a gente precisa pensar, sabe? Pensar muito sério. Porque esse é o quadro da evolução. Tá vendo aqui? Nós saímos de um processo de animalidade e vamos alcançar um processo de angelitude. Para isso, nós temos que deixar a animalidade e os instintos de lado, para que a questão espiritual em nós ela seja mais desenvolvida e a gente seja menos animal e mais anjo. Então, assim, aqui a matéria mexe muito com a gente, por isso que nosso mundo é tão materializado, né? É tijolo, é ferro, ele é tão materializado. Aqui não tem isso, não. Então, a gente precisa sublimar isso. Esse aqui é o quadro da evolução. Tem muito mais coisa para falar aqui, mas numa outra oportunidade a gente fala. E aí, ele continua na 737. Fala sobre as escolhas, né? Com que fim fere Deus a humanidade por meio... isso que eu já falei para vocês. Né? Da subversão. E aí vem a 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios e não os flagelos destruidores? É uma pergunta que a gente faz, né, gente? Precisava ser desse jeito? Precisava mexer com todo mundo? Precisava fazer tanto sofrimento assim de uma hora para outra para todo mundo? E olha o que eles responderam para ele. Pode. E emprega todos os dias. Quer dizer, nós recebemos essa oportunidade aqui todos os dias. Pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Por isso que eu falei para vocês que possivelmente aconteceu algo. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho. Mas castigado, gente, não é por Deus, é castigado pela sua própria consciência, tá? No seu orgulho. Possivelmente foi o orgulho que nos levou a passar por esse momento. E que se lhe faça sentir as suas fraquezas. Que nós enxergamos aquilo que nós somos piores dentro da gente. Nós somos ruins. Nós somos ruins, temos coisas ruins dentro da gente. E a gente tem que assumir que tem e ver que tem, para que a gente possa trabalhar. Senão vai ficar debaixo do tapete o tempo todo. E a gente vai ser o que chama de hipócrita e pseudo, né? O tempo todo. Aparentemente eu sou uma coisa, mas por dentro eu sou outra. E às vezes eu não quero nem enxergar. E é muito interessante. Quando a gente começa, a gente não deixa isso transparecer além daquilo que a gente é para o mundo. Mas aí, quando a gente faz isso há muito tempo, a gente passa a se enganar também. Daqui a pouco a gente nem acredita que aquilo está dentro da gente. A gente mesmo se engana. Então, é o orgulho. O que é orgulho? Você tem dois elementos ruins para trabalhar. É o orgulho e o egoísmo. O orgulho é um erro no ser, que me torna diferente do meu irmão. O orgulho é um erro no ser, me torna melhor para mim, me torna diferente. E aí, nós todos deixamos de ser irmãos e filhos de Deus único. Né? O egoísmo já é um erro no querer, no ter. Né? Mas o orgulho é base do egoísmo. Primeiro, eu tenho que me entender diferente melhor do que o meu irmão para querer as coisas mais para mim do que para ele. Então, o orgulho é a base de tudo. O orgulho e o egoísmo são as duas chagas da humanidade. Isso, quando eu falo da humanidade, não vamos criar um olhar para fora para enxergar a humanidade, não. A humanidade está dentro da gente. Nós somos parte da humanidade. Então, orgulho e egoísmo estão dentro da gente. Né? Em forma de sentimento, em forma de vontade, em forma de atitude, às vezes. A gente precisa entender isso. E aí ele fala na questão A. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Está todo mundo sofrendo. Né? Será justo isso? Aí, olha o que eles respondem. Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Né? Tudo refere ao seu corpo. Tudo. Nós somos materialistas. Nós pensamos só na questão do corpo. Hoje nós estamos começando a ensaiar nossa preocupação espiritual. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo é bem pouco coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade.
Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses. Eu falei assim, nossa senhora, tudo a ver com hoje. De que tanto vos queixais, representa um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo ideal. Ele tem uma questão que trata esse mundo ideal, tá? Mundo real. Obrigado, Mirinha. Esses os filhos de Deus e o objetivo de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante a de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes. Eu espero que vocês tenham entendido isso aqui. O general é Deus, né? E como nós somos soldados. Então, esse general preocupa mais conosco do que com aquilo que nos aparenta ser, com o corpo físico. O corpo físico ele exige para que ele promova o espírito e não o inverso disso, que talvez seja a grande inversão que a humanidade está vivendo, né? Levando as questões do mundo acima das questões espirituais. Porque eu não faço mal ao meu próximo se eu tenho consciência disso. Ou se eu tenho consciência disso, aí vai ter o ranger dos dentes, né? Que a gente vê tanto falar por aí. Tá? E aí eu tenho um leque de opções aqui. O que eu posso tentar viver, né? São os patamares. Você tem a zona do medo, a zona da aprendizagem, e você tem, né, a zona do medo aqui, a zona da aprendizagem aqui e a zona do crescimento aqui. E aí eu tenho a opção, né, de viver a zona do medo, e aí eu faço compras em pânico, eu me irrito facilmente, eu armazeno papel higiênico, comida e medicamentos que não preciso. Não armazenei não, você mora, você não deixa eu olhar isso para mim não. É porque eu comprei muito papel higiênico, tá, gente? Menino me deu uma olhada ali que vocês nem imaginam. Eu posso também trabalhar a zona da aprendizagem. Eu deixo de consumir o que não me faz bem, desde notícias até alimentos. E eu reconheço que todos estamos tratando de dar o melhor de nós mesmos diante da situação complicada. Mas eu sou passivo, tá vendo aqui? Eu estou na zona da aprendizagem. Agora, na zona de crescimento, eu penso no outro e em como ajudá-lo. E eu agradeço sempre tudo aquilo que eu faço. Essas são os patamares de evolução, né? Que a gente pode fazer a nossa escolha e navegar por elas da forma que elas nos propiciam. Desculpa, eu acabei tirando o PowerPoint e vou voltar nele aqui. O negócio ficou aqui. Vou apresentar de novo, né? Ok, gente? Eu vou saltar a 484 aqui, tá? Que ele fala o seguinte, rapidinho, só para a gente ver a marcha do projeto. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha recurso? Aí eles respondem, enganaste. Observai bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faça mistério que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensiva a necessidade do bem e das reformas. Né? A gente só dá valor ao bem através do entendimento do mal. Ok, gente, até aí? Aí queria ouvir um pouquinho, se alguém quiser falar alguma coisa. Se está dando para entender, se está muito... Eu quero falar. Pode falar. Eu achei muito bacana, viu, Marcelo? Tudo isso que você falou faz muito sentido e para mim está sendo um grande aprendizado. E esse quadrinho aí que você mostrou, né, esse slide, né, quem eu quero ser, né, nessa fase do Covid, eu achei muito interessante, porque mais uma vez a gente tem aí o livre-arbítrio, né? É a gente fazer a nossa escolha e ver o que a gente quer, né, pra gente, né, pro nosso futuro mesmo, pro nosso espírito, né? Achei muito interessante. Principalmente, né, Lulu, para aqueles que a gente ama. Muitos de nós, vou ser muito sincero para vocês, muitos de nós, inconscientemente, tem uma sensação de que a gente não merece muita coisa boa. Isso a gente traz dentro da gente, né? Não aconteceu isso de bom, a gente fica, oh meu Deus, eu não mereço, e tal.
Mas aí a pessoa geralmente ela não consegue ser melhor para ela mesma. Mas ela olha em volta e vê que tem pessoas que ela ama profundamente que estão à sua volta. Então ela consegue ser melhor para essas pessoas. Às vezes a gente não consegue ser melhor para a gente, mas a gente consegue ser melhor para quem está do nosso lado. E é uma maneira, né, de continuar caminhando, né, de continuar evoluindo também. A gente ser melhor para aqueles que a gente ama. Aí, né, por exemplo, olhar para um filho e falar assim, oh, meu Deus, como é que eu posso ser melhor para ele? Olhar para uma esposa, para um marido, oh, meu Deus, como é que eu posso espiritualmente ser melhor? E é muito interessante que muitas vezes a gente até abre alguns diálogos, né? E é bom que abra, porque assim, quando a gente tem intimidade para isso, tá, gente? De virar para o outro e falar assim, ô, fulano, você é uma pessoa tão boa na minha vida que eu queria que você fosse mais feliz. E eu sei que sua felicidade depende da maneira como eu possa caminhar para ser melhor. O que eu posso melhorar em mim que possa fazer sua vida mais feliz? Ou menos infeliz, né? Depende, né? Ou menos infeliz. A gente tem a capacidade, às vezes, né, de abrir certos diálogos que a gente nunca abriu na vida da gente. Pelo merecimento do outro, né? De estar do nosso lado. Eu sei que é complexo, tá, gente? Mas relações são complicadas, né? Olha essa passagem de João. Vamos conhecer Jesus, que é de uma forma diferente. Isso aqui, gente, já foi depois da multiplicação dos pães, tá? Jesus atravessou o lago de Genezaré e foi para Cafarnaum. E lá aí o povo foi atrás dele, pegou umas barcas e foi atrás dele, né? E quando veio a tarde, seus discípulos desceram para o mar e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro. E ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. O mar se levantou porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25, 30 estágios, acho que isso aqui é mais ou menos de 3 quilômetros e pouco cada estágio, tá? Viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram, eles temeram, né? Eu acho que, de certa forma, é isso que o Cristo veio revelar para a gente. A água simboliza a vida. O nosso corpo tem 75, 76% de água. Quer dizer, uma vida aqui na Terra, né? Então, Jesus estava andando acima da vida na Terra. E aí, quando a gente vê Jesus caminhando acima da Terra, a propensão que a gente tem é ter vontade de caminhar também. Se os discípulos tivessem enxergado Jesus, eles temeram porque nem sabiam que era Jesus, né? E por causa do efeito de caminhar em cima das águas, que isso é fantástico. Mas se eles reconhecessem Jesus, possivelmente eles estariam querendo andar sobre as águas como Jesus. E ele fala que a base de andar sobre as águas é o quê? A fé. Acreditar, além de acreditar, né? É a fé, que é mais de acreditar. A fé é de quem participa. Acreditar é simplesmente acreditar. Então, Jesus continua caminhando sobre as águas. E talvez a gente ainda queira caminhar sob a água, que é no sentido da terra, no sentido da vida material. Então, a nossa vontade tem que nos fazer ter fé o bastante para nós repetirmos esse movimento dele. Tá? E aí, a gente vai lá para João. E vendo, pois, a multidão que Jesus ali não estava, né, nem seus discípulos, a multidão também foi atrás de Jesus. Pegou o barco e foi lá para Cafarnaum, em busca de Jesus. E achando do outro lado do lar, disseram, quando chegaste aqui, Jesus lhe respondeu, na verdade vos digo, aqui, ó, essa aqui é importantíssimo para a gente. Na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Lembrando que ele acabou de fazer aquela passagem da multiplicação dos pães. E naquela época o povo era muito faminto. Eles comeram. Então muitos deles foram até Jesus para comer mais, buscando novamente o pão da terra. E aí Jesus fala para eles, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus o selou. Ele pedindo àqueles que estavam buscando pão nele, que não buscasse com ele esse pão da vida, buscasse com o pão do Espírito. Porque o pão do Espírito, quem permanece
a eternidade com aquele que consegue ter essa fome. E aí é muito do que viver. O que é pão do Espírito, o que é pão da terra? Pão da terra é pão da terra, nosso trabalho do dia a dia. Ele fala aqui para não trabalhar nisso. Aí, eu até, não sei se já conversei isso com vocês, eu pensava que ele está falando para a gente deixar de trabalhar para as coisas do mundo e trabalhar só para as coisas de Deus, ir para uma igreja, não sei o quê, para o evangelho e tal. Não é não, gente. Você tem uma linha. Quer ver? Deixa eu fazer um desenho aqui para a gente. Tá, isso aqui é interessante a gente entender. Cadê isso? Marca-texto, caneta. Nós temos duas linhas aqui, ó. Esta e de cima. Aqui está o patamar material, tá? Material. Espero que vocês estejam vendo. E aqui o patamar espiritual. Né? Espiritual. É difícil escrever com essa canetinha, tá, gente? Eu vivo esse patamar material. Trabalho, estudo, blá, 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 blá. E Jesus falou para mim não buscar mais isso aqui, buscar isso aqui. Durante algum tempo eu achei que esse excluía esse. Não. Quando eu elevo o meu patamar pelas questões espirituais e passo a viver isso aqui, esse aqui transcende esse aqui, ó. Quer um exemplo? Marcelo trabalha, o chefe é difícil. Mas meu chefe não é não, tá, gente? Eu gosto muito dele. E tal, eu tenho outras pessoas difíceis, mas meu chefe não é não. Mas o chefe é difícil, o colega é difícil, aí ele passa a viver isso, passa a viver essa raiva, não sei o quê. Aí ele vai transcende, começa a viver as questões espirituais e descobre que todos somos irmãos, que eu estou passando esse processo com eles no aprendizagem. Quer dizer, esse entendimento transcendeu esse e modificou o Marcelo aqui no material, ó. Então, quando você busca esse atende esse de uma forma diferente, muito melhor e mais verdadeira. Então, é isso que o Cristo veio falar para a gente. Vocês estão me buscando, gente, para o pão de cada dia de vocês. Não me busque o pão do Espírito, que vai transcender tudo e vai ressignificar seu pão material. Ele vai dar um sentido diferente para o seu trabalho, para a sua convivência familiar, para a sua vida, até pelo aquilo que você come. E a gente precisa entender isso dessa forma. Porque isso eu acho que é a sublimidade da vida. Eu desejo isso tudo para vocês. Vocês merecem, a família Silvestre merece. E a Cassinha, né, que não deixa de ser família, não deixou de ser família Silvestre, né, que faz parte também. E deixa eu ver, tá, já indo para o finalzinho, tá, gente? E aí eles perguntam para ele, o que faremos para executar as obras de São Judeus, tá? Na sequência. Eles compreenderam Jesus, tá? Sim, mas assim, ainda não compreenderam na totalidade. Só perguntaram, nós queremos executar as obras de Deus. O que a gente faz? Lembrando que aqui está no plural, obras de Deus. Olha que interessante. A gente tem que prestar atenção no Evangelho, né? Aqui, ó, obras de Deus. Não vou só assinalar aqui para vocês verem. Obras no plural. Jesus respondeu e disse, a obra no singular de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu? Nossos pais comeram maná do deserto, né? Isso foi quando eles foram para o deserto, atravessaram o deserto e tal. Disse Jesus, na verdade, eu digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo, que era ele. E aí a gente, aqui de baixo para cima, a gente fica observando essa passagem aqui e fala assim, nós, Jesus, quer que a gente observe ele e o aprecie como Jesus o Cristo. Gente, não é bem isso. Jesus veio à Terra para nos apresentarmos, não ele como Cristo, nos apresentarmos como centelha divina e apresentar a esfera crística dentro de cada um de nós. É o Cristo que cada um de nós potencialmente pode ser. Jesus veio avisar para cada um de nós, quer dizer, Lilian, tem um Cristo dentro de você. Lulu, tem um Cristo dentro de você. Miriam, tem um Cristo. Cassinha, tem um Cristo dentro de você. Vivian, tem um Cristo dentro de você. E eu, como Cristo, eu já sou Cristo, vocês ainda não são. Eu venho me apresentar para mostrar como que vocês podem intensificá-lo e fazê-lo falar por vocês. Vocês já pensaram quão magnífico é a gente conseguir enxergar esse Cristo dentro da gente? O nosso Cristo, o Cristo que nós precisamos ser? Então, a gente venera muito Jesus, mas Jesus não se venera, ele sabe disso. Ele veio apresentar o Cristo que cada um tem dentro de si. E por isso que ele fala aqui, ó, que Moisés veio cuidar das questões do mundo, necessário. Não matar, não. Mas Jesus, na sua representação, veio trazer o amai-vos. É um outro patamar de vida. E aí é muito interessante, quando eles perguntam as obras, eles estão falando da lei judaica.
E lá tem vários patamares. Não matar, não viver, nada. Ok? São obras de Deus. E ele fala, não há obra, ele fala no singular. Porque essa vontade de fazer o Cristo interno crescer vai ressignificar a nossa vida como um todo, em todas as vertentes, todas as representações da nossa individualidade. Um movimento nosso, gente, é aderir a Jesus. E não creiamos que somente ir na igreja, orando, nós aderimos a Jesus. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é um ser nosso. Nós precisamos ser aquilo tudo que nós falamos. E aí, já caminhando para o final, eu vou interromper isso aqui, só para a gente fechar lá. Pode avançar 10 minutinhos, gente? 10 minutinhos, prometo. Tá? Deixa eu só trazer uma coisinha que eu prometi para vocês, né? Um negocinho aqui, senão vocês vão ficar bravos comigo. Tá? Rapidinho. Vamos apresentar o mundo? Existem duas maneiras da gente conhecer. Pode, gente? Vocês estão dando tinino aí? Tá. Ah, Lulu, pode atender. Olha só que coisa interessante aqui. Gente, o semeador está em 3 evangelhos, por isso que é muito sério. Está em Mateus. Mas se ele quiser, pode participar desse finalzinho, que é evangelho. Chama seu pai, gente, para participar. Pode, amor? 2 passagens do evangelho. Pode, mas o que é? Já estou. Depois você começa. Aí, seu Luiz. Ele já está aí. O papai está aqui, parece. O papai, eu escutei a voz do papai. Convida ele para assistir essas 2 passagens do evangelho, que é rapidinho. Eu acho que ele vai gostar. Pai. Esse é o Luiz. Oi. Eu estou terminando de estudar o evangelho com as meninas, aí só quer participar, só falta o finalzinho. Pode? Quero. Espera aí, deixa eu colocar a minha. Tá, para você ouvir vai ser bom. São 2 passagens. Isso, tudo geral. Vem cá. Aí, beleza. Oi. Conseguiu? Isso. Viva! Viva! Estamos todo mundo aqui. O seu Luiz e meninas, né? Família Silvestre, maravilhosa. E quando a gente quer enxergar o mundo e o futuro do mundo, existem 2 passagens muito importantes para a gente entender. Uma traz quem nós somos e outra traz quem nós podemos ser. A que fala da nossa realidade é o semeador. É uma passagem linda. E a que fala do nosso futuro são as bem-aventuranças, que o seu Luiz deve conhecer muito bem, que é lindo. Nós todos, né, conhecemos. E olha só o que fala para a gente. Olha que lindo isso aqui, o semeador. O semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e nasceu logo porque a terra era pouco profunda, porém, logo que o sol nasceu, queimou-se e secou, por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Desenvolveram-se e deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Isso aqui, gente, é a nossa realidade hoje. O semeador é a mensagem cristã. Né? É a mensagem cristã. Então, quando ele fala que uma parte das sementes caiu ao longo do caminho, quer dizer, os corações onde essa mensagem alcançou, mas que as desprezaram, não tem significado. Né? A mensagem de Deus para esse tipo de coração aqui não tem significado. E é muito interessante. Essa mensagem ela não permanece junto a esse tipo de personalidade. Né? Que trata a margem, que ignora e que não tem significado. E aí vem os pássaros, quer dizer, a má vontade e os outros movimentos internos que destroem essa possibilidade. Agora, a outra parte dessa semente pode encontrar também corações duros, né? E possivelmente pessoas que têm só, como se diz assim, ficam motivados momentaneamente pela situação. Então, a terra até nasce a semente, mas vem o sol, que é o dia a dia. O sol é o dia a dia, representa o dia a dia.
O dia a dia vem e acaba destruindo isso, porque não tem raiz profunda, não alcançou o sentimento, alcançou só parte do racional. Mas aí outras sementes, esse aqui é o pior, caíram entre espinhos. O espinho é a maldade. E a maldade cresce e sufoca essa vontade divina para conosco, para a nossa evolução, e acaba com ela. Mas existe o solo fértil. Mesmo assim, esse solo fértil é imperfeito. A boa terra, que deram 100 por 1, 60 e 30. Aqueles que dão 30 por 1, uma maneira de interpretar isso é aqueles que falam em troca por Deus, né? Ah, eu sou bom, eu vou à igreja, eu oro, mas não pode acontecer nada comigo, nada com aqueles que eu amo, senão eu perco a fé. Mas você tem uns que trabalham 60 por 1. 60 por 1 é aqueles que fazem essa troca. Essa troca faz a gente ser imperfeito com relação à vontade de Deus, tá, gente? 60 por 1 pode significar aqueles que trocam a vida pela vida espiritual. Eu estou aqui, estou convivendo com o marido difícil, convivendo com não sei o quê, mas no plano espiritual, no céu lá, eu quero minha casinha, faz essa troca inconsciente com Deus, sabe? Mas existem aqueles que já sabem que não existe troca com Deus. Tudo é para o nosso próprio bem, é para a nossa própria vontade e felicidade. São 100 por 1, que não tem intenção nenhuma. Fazem o bem simplesmente porque querem ser braço da misericórdia divina, representantes da misericórdia divina aqui na Terra. Porque são os misericordiosos, que terão misericórdia, né? Então você tem vários terrenos. E aí não quer dizer que a gente seja só um terreno desse, tá, gente? Quer dizer que parte de nós pode ter esse terreno aqui, aonde a mensagem não adere, aonde eu sou pedregoso, eu sou duro, aonde existe maldade dentro de mim. Então, quer dizer, eu posso ter partes de mim em várias áreas. Agora, eu posso ter partes de mim que fazem o processo, deixa a semente crescer 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Então, eu tenho só que ter olhos para ver, né, que isso aqui existe dentro de mim. E aí, terminando aqui, esse é o homem da terra. Esse aqui é o homem do futuro, seu Luiz. Olha que coisa mais linda, as bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, ele elevou-se, mas assentou-se. Ele elevou o seu pensamento, mas assentando-se, ele manteve-se no mesmo nível para ser entendido dele e dos discípulos, né? E abrindo a boca ensinava: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, eu adoro esses aqui, porque serão chamados filhos de Deus, porque representam Deus no seu processo de pacificação. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos enjoeirarem, perseguirem e mentindo disserem todo o mal. Vocês viram que muita coisa, né? Deixa eu ver se eu marquei aqui. Esse é o homem do futuro, tá? Muita coisa que está no futuro. Os pobres de espírito, porque se reconhecem pequenos, o deles é único, serão, herdarão, serão fartos, alcançarão, verão, serão, peguei, já tava. né? E tal. Então, quer dizer, isso aqui é o homem do futuro. A gente pode escolher, gente, qualquer um ou vários para ser. Agora, esses aqui são lindos, né? Os limpos de coração, onde não há maldade, onde não há violência nos corações. Esses conseguem ver no seu dia a dia a representação de Deus, até naquele que faz mal. Os que têm limpo o coração conseguem ver Deus, a esfera crística, dentro de cada um, conseguem perceber isso. E aí os mansos, não é manso assim, mansinho, igual coisa não. O manso é aquele que não faz opção pela violência. Eles herdarão a Terra. Lembra daquele mapa lá atrás dos planetas? Esses aqui é que vão herdar a Terra, que não são propícios à violência. E a gente termina por aqui e deixa vocês bater um papinho aí da família, né? Que é o papinho sagrado. Desculpa, viu, seu Luiz, tomar o seu tempo? Não, tô aí ótimo. Muito bom, viu, Marcelo? O que aconteceu aqui, seu Luiz e dona Geralda? Era para a gente ter terminado antes, mas a dona Mirinha foi aí, né?
Certo? Aí ela traz, mas não tem problema não. Legal. Pois é. E aí a gente tem um grupinho com as meninas que a gente estuda evangelho de vez em quando. Aí eu chamo elas para estudar essa parte que fala dos flagelos, tá? Para entender o que está passando, por que a gente está passando por isso, né? Aí eu espero que tenha atendido aí a expectativa delas, né? Que elas tenham conseguido entender, sim, eu não tenha complicado nada. É isso. Legal. Muito bom, viu?